Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Muito obrigada aí aos inscritos, a vocês que compartilham os vídeos e a vocês que fazem doações pelo Pix. Eu gosto de reconhecer o apoio de vocês porque nesse tipo de mídia social, onde a informação corre de maneira descentralizada, é o engajamento do público que mantém os canais crescendo. Então, realmente, muito obrigada aí pela sua audiência e o seu apoio. Hoje eu queria retomar um tema que eu já tratei de maneira indireta em outros vídeos, mas hoje eu queria falar dele diretamente, que é a diferença entre pessoas que têm autodomínio e são capazes de separar os sentimentos das suas opiniões e pessoas que, na verdade, ficam histéricas na hora de discutir, justamente porque elas não têm autodomínio e misturam os seus sentimentos e o seu amor próprio com aquelas opiniões que elas sustentam. Acompanha meu raciocínio. Entre os vários escritos que nós nunca deveríamos parar de ler está a Ética Nicômaco. Ali, Aristóteles, já no comecinho do livro, diz o seguinte: olha, o assunto que a gente vai tratar aqui é um preâmbulo para entender como que a vida política é possível. Mas isso é um assunto para pessoas maduras. E maturidade não necessariamente tem a ver com idade. Claro, pessoas muito jovens não tiveram o tempo para amadurecer, mas muitas vezes nós encontramos por aí também pessoas que são velhas em idade e não amadureceram, simplesmente porque não exercitaram a faculdade da vontade, não exercitaram o autodomínio, portanto, o domínio das paixões e a submissão dos sentimentos, das paixões, das emoções ao intelecto, à faculdade da razão, não exercitaram isso ao longo da vida e tem aí 50, 60 anos e ainda se comportam como criancinhas. Não é para essas pessoas que nós vamos falar o que vem a seguir. E é muito interessante porque ali a gente tem uma primeira definição de maturidade que não está estritamente vinculada com a idade, tá? É claro que uma pessoa de 15 anos, nem que ela fosse genial, teria como ela ser madura. Mas você encontra, por outro lado, muita pessoa de 25, 30, que às vezes tem mais maturidade que uma pessoa de 50, porque a educação da vontade é fruto de um esforço consciente para que você supere algumas daquelas características que realmente tornam uma pessoa infantil, tá? E o traço mais comum de infantilidade é quando nós misturamos as opiniões que alguém sustenta e que de alguma maneira nos fazem sentir mal, a gente mistura isso com a nossa pessoa. Então, tudo aquilo em que eu acredito, e tudo aquilo em que eu defendo, tudo aquilo que me parece real, quando alguém diz que não é, de repente eu fico desequilibrada, entro em histeria e começo, para retrucar, espalhar aí um jargão, um chavão atrás do outro, como se chavões fossem suficientes para quebrar um argumento. Não são. Chavões são frases de efeito que procuram sobrepor-se a um argumento de maneira a fingir que ele não está lá, tá? Então, na verdade, nada mais é do que uma manifestação da imaturidade emocional no campo do suposto, debate intelectual. Estou dizendo suposto porque se a gente não tem duas pessoas maduras debatendo, a gente nunca vai ter um real debate. O que a gente vai ter é o amor próprio sendo protegido por slogans. E, em grande medida, é isso que tem se tornado a discussão pública sobre política no Brasil. Em grande medida, o que a gente vê é, de um lado de outro, pessoas levantando chavões e se escondendo algumas dificuldades emocionais, de lidar com o mundo como ele é, por trás de chavões. E se valendo do pertencimento a um grupo A ou um grupo B que defende tal ou tal visão de mundo política, protegendo esse vínculo justamente porque a sua insegurança pessoal inviabiliza a busca pela autenticidade. Autenticidade é algo que já nos coloca separados, apartados de qualquer panelinha, de qualquer grupinho, de qualquer consonância de ideias, que obviamente faz com que os seres humanos se sintam protegidos, porque eles sentem parte de alguma coisa. Essa
coisa de você repetir o que os outros estão falando para se sentir parte de um grupo é típico justamente de pessoas imaturas que não aguentam o tranco de defender algo com base no que estão vendo, no que a sua faculdade racional lhes ensinou, ainda que essa defesa se faça de maneira solitária, tá? A gente observa na história da cultura aquelas figuras que muitas pessoas falam, o cara foi genial, o cara foi precursor, o cara criou, fincou uma tradição. E na verdade, quando a gente vai ver, muitas vezes trata-se simplesmente de pessoas que tinham um compromisso genuíno com a verdade e buscavam simplesmente a autenticidade, destacadas das milhões de panelas que repetiam as mesmices de sua época. E essa é a característica da filosofia. Ela está sempre destacada da banalidade cotidiana porque ela tem uma relação direta com a busca de autenticidade, tá? E quando você percebe que um filósofo, aquele que a gente pode chamar desse nome, ele se caracteriza por uma certa originalidade no modo de apresentar as respostas aos problemas que os inquietam, isso tem a ver com a sua busca pessoal por autenticidade, quer dizer, independente, a pessoa não está procurando aí proteger o amor próprio, repetindo mesmices, ou se filiando a panelinhas, ou simplesmente falando, não, eu sou desta tradição, portanto me respeitem, muito menos buscando aí a autoridade de outros para se esconder, né? A autoridade dos outros não é barra de saia para ninguém. Vocês percebem como tudo isso aí é infantil? Quem se esconde embaixo da barra da saia da mãe são as crianças, né? Só que a gente vê hoje um monte de adulto agindo dessa maneira, ainda que sob outros aspectos, de diferentes modos. Bom, enfim, eu tô dizendo tudo isso para vocês para apresentar e para justificar porque é que eu decidi aí ampliar um pouco o meu trabalho, né, como professora de filosofia de uma maneira um pouco mais palatável para um público amplo que não tem necessariamente tempo de ler, tá? Eu decidi, eu mantenho um curso que é o curso chamado Estudo do Texto Filosófico, onde com um grupo de pessoas realmente interessado em se aprimorar, em ampliar a cultura geral, em se fazer perguntas, em se desfazer de ideias que realmente eles percebem que não tem o menor sentido. Eu mantenho aí uma rotina de leitura de clássicos e com base na leitura de clássicos a gente aborda problemas fundamentais, né? Então a gente analisando obras nucleares da cultura, a gente consegue se fazer perguntas essenciais e procurar as respostas para elas, tanto nos textos quanto em obras relacionadas que se alimentaram da profunda riqueza desses textos, que não envelhecem justamente porque tocaram a eternidade, a essência das coisas. Eu quis transformar isso para o público geral e criei um evento chamado Algumas Perguntas Cruciais, que vai acontecer presencialmente na cidade de São Paulo, no Instituto Veraz, que me pareceu um lugar mais legal e adequado, não só por ser lindo, ter um projeto acolhedor, um projeto que respeita o público, um projeto que realmente faz com que a pessoa tenha vontade de estar lá, porque o lugar é muito legal mesmo, as salas são iluminadas, o café é bonito, assim, tudo é legal lá, tudo é legal nesse Instituto Veraz. Não só por isso, mas porque a gente consegue ter uma interação com o público depois dos cursos, depois das palestras, tá? Então a gente consegue estender esse contato. Eu queria também dizer para vocês que eu vou deixar na descrição, inicialmente, o endereço por meio do qual vocês conseguem saber quais serão os temas das 4 primeiras palestras. Vamos fazer um teste, vamos ver se realmente o pessoal gosta desse modelo, de apresentar para vocês o que são exercícios intelectuais, porque é isso que eu vou fazer na frente de vocês. Eu proponho algumas perguntas cruciais e as respondo diante de vocês, esperando, evidentemente, participação no final de cada palestra. São coisas curtas, coisas intensas, mas coisas com consistência e sempre em busca da essência das coisas. Ou seja, é um momento que a gente consegue se descolar dessa infinidade de aparências das coisas que nos assolam e lembrar um pouco da essência das coisas, do tutano da vida, que é aquilo que realmente faz com que a gente veja sentido em tudo que está ao nosso redor, tá bom? Então, eu vou responder essas 4 primeiras perguntas entre os dias 10 e 31 de julho, sempre aos sábados, às 2 horas da tarde, no Instituto Veraz. E
O brinde legal é que esse meu evento acontece paralelamente às aulas de filosofia da arte, né? Um curso chamado Arte e Reflexão do Diogo Cruxem. O Diogo é o cara que faz as capas da Esmeril, é um estudioso dos problemas estéticos, dos problemas da arte, é alguém que mostra pra gente que cair no relativismo é pobreza espiritual, né? Então é alguém que tá aí pesquisando todos os argumentos em torno da defesa do valor objetivo da obra de arte, tá? Então, se você de repente leu aí O Desconcerto do Mundo e gostou muito do terceiro ensaio, chamado Quadros de uma Exposição, né, do Gustavo Corsão, que é maravilhoso, você vai gostar do curso do Diogo, porque é um pouco nessa linha. E esse curso vai acontecer de manhã, e aí a gente vai fazer no mesmo dia, porque a gente sabe que a gente tem aí públicos parecidos. Então, eu vou deixar na descrição um link para você saber como que você pode estar aí nas minhas palestras. Vou deixar também o link da página onde o Diogo vende o curso dele e o curso dele junto com as minhas palestras, se você quiser ir em todos esses eventos. Vou deixar tudo aí na descrição, se você tiver interesse, dá uma olhada. E de resto, se você não puder, se você não for de São Paulo, mas se você é uma pessoa que realmente está procurando se engrandecer intelectualmente, gaste menos tempo ouvindo as opiniões, muitas vezes apenas frutos de defesas emocionais de um monte de pessoa aí insegura e mal resolvida, gaste menos tempo com isso do que com os maiores clássicos, com os grandes filósofos que têm alimentado o espírito de cada um dos indivíduos que vem à luz ao longo dos últimos séculos. É isso que torna a nossa vida feliz, alegre, e é isso que nos torna, assim, seguros, muitas vezes, das nossas visões. Simplesmente porque a gente sabe que a gente não está fazendo afirmações para resolver aí problemas emocionais. A gente está afirmando aquilo que a gente observa, que a gente percebe com convicção e ancorado em fundamentos sólidos, fundamentos consoantes à verdade. O vídeo de hoje era esse. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.